Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 21 de janeiro de 2021, quinta-feira. E no pregão de hoje o índice ele caiu forte, formando aí um candle de força baixista, tá? Um candle considerável, tá? Dando continuidade à tendência de baixa do gráfico de 60 minutos de 1 hora. O próximo alvo de Fibonacci para o índice encontra-se em 116.495,93 pontos, tá? Ontem eu falei, né, que depois de uma arrancada ele poderia dar uma subida ou uma lateralização até que a média de 20 chegue no preço, tá? E na verdade foi aqui, né? Na verdade ontem estava aqui o preço. Ele continuou em lateral, atingiu a média e voltou a cair fazendo um candle barra elefante baixista aí de força, tá? Então, neste momento ele está em mais um movimento, como o anterior, um movimento aí, né, de lateralização até a média chegar e poder voltar a cair. Essa linha vermelha que eu coloquei aqui, ela representa, na verdade, a média de 8 períodos no gráfico semanal. Então, o preço ele rompeu abaixo da média de 8 períodos, tá? No gráfico semanal também ele perdeu a super tendência, tá? Ele perdeu a tendência de alta que já está baixista no gráfico diário e no gráfico semanal ele já perdeu a super tendência. Então, sendo assim, e ele caindo para fazer a correção até a média de 20 períodos do gráfico semanal, ele tem espaço para cair até 107.799 pontos, tá? 107 mil pontos é onde se encontra aí a média de 20 do semanal. Então você pode ver que tem um espaço aí de cerca de 10, 11 mil pontos para o índice cair, já que ele está iniciando a tendência de baixa aqui no gráfico diário. Ok, no gráfico de 5 minutos, hoje ele abriu um leve gap de alta que não se sustentou acima da média de 200 períodos, fez um pivô de baixa e confirmou esse pivô a partir do momento que rompeu aqui embaixo. Ó. Ele faz um topo, um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele cai. Quando ele cai, ele rompe aqui, ele confirma o pivô de baixa e tem a queda aí de máxima de 1.500 pontos, conduzindo pela média de 20 períodos. Você poderia ter saído aqui na região de 900 e poucos pontos, tá? Com stop barra barra aí na região dos 1.200 pontos. Então, esse foi um grande impulso de queda que teve até por volta das 2 horas, 2 horas não, né? 13 horas, né? 1 hora da tarde. E aí depois ele faz um movimento de alta, faz um movimento de baixa, né? O padrão do comportamento dele, do índice, ele está sendo igual, né, em todos esses dias aí da semana, em que está um forte impulso aí na parte da manhã até o início da tarde e depois ele fica com os preços embolados, tá? O dólar ele subiu, chegou até a romper a média de 200 aqui no gráfico diário, tá? Mas voltou abaixo dela. Só que olhando aqui pelo gráfico de 1 hora a gente vê, né, que na verdade essa queda que teve, né, ela respeitou a linha do retorno do canal e está caindo para fazer uma nova correção, né? Até que a média de 20 também atinge o preço e tem um novo fôlego aí para subir. O OBV ele está já acima da máxima histórica, mostrando que os comprados em dólar são muitos. E como o índice está em clara e forte tendência de baixa, a tendência do dólar é subir, tá? Amanhã ou no máximo segunda-feira. Amanhã pode ser que ele ande de lado aqui ou talvez até caia um pouco, mas semana que vem o rompimento aqui é iminente, tá? O dólar já tá com força total aí, com pelo menos o nível de volume do dólar já é suficiente para impulsionar ele aí nessa tendência de alta, tá? Então não, essa é a realidade do dólar. Não é à toa que
Ao contrário do índice, embora abriu em gap de baixa, ele sobe, né, e cai até a média, vira a média para cima, forma esse primeiro pivô de alta aqui e tem um movimento aí de mais de 100 pontos de alta, tá? Vamos ver aqui a partir do pivô, da confirmação do pivô, nós temos exatos 124 pontos. É um grande impulso aí, que durou até mais do que o do índice, né? O do índice foi até 1 hora. Aqui foi até por volta de 2 horas da tarde, esse impulso de alta aí. Tá, então o dólar segue altista. Tá, o dólar segue altista, ele tá altista, a média de 20 períodos está virada para cima, né, com bastante volume comprador, levando tudo aí para cima. BOVA11, ele sendo o ETF aí do índice, caiu, né, está baixista, caiu aí abaixo da média de 20 períodos. Pegando como referência aqui o gráfico de 1 hora, vamos traçar um alvo de Fibonacci aqui. Vamos traçar um alvo de Fibonacci. O pavio aqui, o pivô. Aqui foi o primeiro alvo. E temos o segundo alvo em R$ 112,12. Tá? R$ 112,12 é o segundo alvo aí. Vamos pegar aí também no gráfico semanal do BOVA11. Ele parou exatamente acima da média de 8 períodos. Também vamos tacar aqui, ó, uma linha acima da média para a gente monitorar aqui pelo gráfico diário. E vamos tacar uma outra linha aqui também sobre a média de 20 do semanal. Tá? Para a gente poder ver aí, ó. Opa! Para a gente ver o espaço que tem aí, ó, para cair. Né? Ele rompendo aí, ó, definitivamente amanhã no 113,92. Ele tem espaço para cair aí, ó, até 103,40, tá? Que é a média de 20 períodos do gráfico semanal. Ele entra em tendência de baixa no gráfico diário e tem como alvo aí a média de 20 do alvo semanal inicialmente. Small ETF aí do índice Small Caps também está baixista. E também vamos traçar um alvo de Fibonacci aqui para o índice Small Caps. Sendo o primeiro pivô aqui, ó, da tendência, já atingiu o alvo, o último alvo, aliás, o penúltimo, né? O último alvo vai ser esse aqui, ó. R$ 130,25. Esse é o alvo aí, próximo alvo de Small. Média, aliás, do gráfico semanal. Parou sobre a média de 8 períodos. E tem a média de 20 aí do gráfico semanal na região de R$ 123, tá? Então, caindo aí, que ele tá na iminência de cair, né? O volume tem queda, olha só, os volumes financeiros, né? Ele com certeza vai romper isso aqui, vai cruzar as médias para baixo e tem aí como alvo, né, da semanal aí R$ 123, tá? Esse é o potencial de queda do ETF do índice Small Caps. Dos papéis que mais subiram, PDGR3 subiu forte, esticou bastante, tá? E tá aí, ó, em relação à média de 20 períodos, uma distância aí de 26%, tá? Não é momento de entrar agora, espera uma correção aí, uma lateralização para entrar nesse papel. O CAS3 também subiu forte e se lateralizou, né? Esperar chegar até a média. Aper 3 subiu sobre a média de 8 períodos, está afastado sobre a média e ele faz pavios, né? Quando ele faz pavios assim na parte superior, né, ele não forma topos assim, né? Onde tem um fechamento. Então assim, há uma pressão vendedora muito grande aqui em cima, tem que tomar muito cuidado. Dos que mais caíram, BSEV3 fazendo uma correção na média de 8 períodos aí por enquanto. E já atingiu a média de 20 períodos aí no gráfico de 60 minutos, já com 1 hora. Perdendo aqui a média, né, pode fazer essa projeção desse pivô aqui para baixo. DTEX 3 se mantém acima da média de 20 períodos.
e vamos ver aí se ele vai parar. Tem um suporte importante aqui na região aqui da média de 200, tá? MYPK3 virou baixista, né? Deu um grande impulso aí. Com certeza vai ter aí uma lateralização ou um movimento de alta amanhã, para chegar até a média, formar um pivô de baixa para entrar definitivamente em baixa, até porque tem um suporte importante aqui da média de 200 no gráfico diário. O mercado americano ele segue em movimento lateral, tá? Ele teve um falso rompimento aqui, ó. Hoje não rompeu, voltou para baixo, né? Da região de consolidação aí, tá dentro da região de consolidação ainda. Tá? Você pode ver que as médias horas se cruzam para cima, horas se cruzam para baixo. Então, enquanto ele não tiver um impulso aqui, ó, que venha romper com força, esse aqui é o Dow Jones Futuros, tá? Ele se mantém em movimento lateral, nada de tão importante assim no mercado americano. Acho que o mercado ele tá meio assim apreensivo aí, né, com os incentivos, né, fiscais, monetários. Afinal de contas, aí o Biden vai imprimir mais de $1 trilhão, né? Vai jogar dinheiro até na economia. Isso aí pode causar um desbalanço, né? Porque na verdade o consumo ele diminui, mas a quantidade de moedas no mercado aumenta, né? E aí a inflação aumenta, né? Então é uma maneira artificial de tentar aumentar o consumo, né? Só que por conta da pandemia, a circulação das pessoas ela está sendo foi diminuída bastante. Isso aí tem previsão de continuar aí por vários meses. Então assim, afetou tudo. Os impactos também de ter parado até no ano passado ainda não vieram à tona. Então assim, a economia, o sistema econômico ele é muito lento, tá? Ele é muito lento, né? A realidade ela já muda. E aí os impactos econômicos eles vêm aí de tempos. Hoje mesmo eu li um artigo aí sobre a questão do comércio, acho que em dezembro. Olha só, a gente está em janeiro, já está indo para o final de janeiro e agora que sai relatórios sobre dezembro, sobre novembro, sabe? Então assim, eles fazem os balanços, eles são feitos com muita demora. Eu acho que os balanços são feitos com muita demora. Então, isso acaba atrasando, o impacto dos mercados. E assim, a coisa já aconteceu, mas o efeito dela não surgiu ainda no mercado. Aí o povo está comprando, só que o consumo diminuiu, e a industrialização diminuiu, a geração de riqueza diminuiu, e aí o povo está comprando, porque no mercado financeiro está subindo. Só que a realidade já é outra, mas aí até essa realidade adentrar para dentro do mercado financeiro demora uns meses. Então tem que tomar muito cuidado, que você pode ver que o mercado está lateralizado. Tá? Ele pode estar subindo um pouco aqui, mas candles pequenos, sem volume, o Dow Jones, SP500 também, aqui ó, rompeu a máxima anterior, mas não teve um forte impulso, era para ele subir forte, cair forte, tá a média, voltar a subir, tá muito devagar, tá? O Nasdaq Futuros é o que mais está puxando aí, as empresas de tecnologia estão puxando, por essa, vários analistas estão achando que essa bolha, achando não, matematicamente é uma bolha, porque uma empresa como a Tesla que não está gerando lucro, conforme o preço das ações, as ações estão subindo aí. O PL, que é o preço lucro, olha só, um PL bom, que os fundamentalistas falam aí, é de 10, 12, que representa anos, 10, 12 anos. O PL de Tesla ele está em mais de 800 anos. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Os fundamentalistas falam para você comprar com um PL máximo de 12. Tá? Olha só, PL máximo de 12. Tesla está com um PL de acima de 800 anos. Então, assim, falar que não é bolha... Por que a expressão bolha é utilizada? Porque o valor de mercado que os investidores estão dando a Tesla, a partir do momento que eles estão comprando e o preço está subindo, esse valor de mercado não corresponde aos lucros que a empresa gera. Então, o retorno sobre o capital deles
matematicamente, eles só vão ter daqui a mais de 800 anos. Né? Só que como isso é uma coisa insustentável, né? Isso não se encaixa na realidade, uma hora, né, os preços das ações elas vão despencar e muito, para voltar aos padrões aí normais de PL 10, 12 anos. Só que para voltar a esses padrões normais de PL, o preço do papel, né, da ação, vai cair mais de 80%. Tá? Mais de 80%. Então aí, vai ter gente aí que vai perder mais de 80%, porque quando a empresa tiver que começar ela distribuir lucros, que eu nem sei se vai distribuir lucros, né? Nem sei se a Tesla distribui dividendos, que eu duvido, né? Porque se o projeto do Elon Musk é crescer de maneira exponencial, então ele vai reservar o máximo possível de capital. Ele não vai querer dividir o capital com os acionistas. Até porque ele precisa de capital para crescer pelo menos 10% daquilo que está sendo projetado pelo mercado. Tá? No mínimo. No mínimo. Tá? Então, assim, né, ele se tornou o homem mais rico do mundo, né? Há, sei lá, 2 semanas atrás. E ele já caiu já para segundo colocado. Mas isso é uma coisa assim muito relativa. O Ike Batista ele chegou a ser o 7º ou 8º, não sei se é 7º ou 8º, é uma dessas duas posições de um homem mais rico do mundo. Ele estava entre os acima dos 10 mais ricos do mundo. E da noite pro dia ele perdeu aí 90% da sua fortuna. Por quê? Porque a fortuna, o patrimônio desses caras, eles são calculados de acordo com o valor das ações das empresas deles, tá? Então o Ike Batista lá tava prometendo, né? Tava furando poços para poder caçar petróleo. Eu lembro que eu assisti uma entrevista dele no Roda Viva, falando que ele gastava 80 milhões de dólares cada furo. E ele falando que tem investidores que não têm peito para poder investir com ele, que ele que tá indo lá na raça, na coragem. E aí os analistas projetaram que a empresa conseguiria encontrar mais petróleo do que realmente encontrou, porque a empresa estava gastando muito, né, na procura de petróleo, e eles já estavam precificando esse petróleo que não existia. Tá? Assim como está acontecendo com a Tesla agora. Para a Tesla alcançar o patamar de lucro, a Tesla tem que vender milhões e milhões de carros no mundo. Então, por exemplo, a fábrica que a Tesla tem lá na Califórnia hoje é insuficiente. Ela teria que abrir fábricas na China, no mínimo, né, porque o consumo na China é alto, no Brasil, na Índia, enfim, na Europa, em vários países, né, para ter a capacidade de construir a quantidade de carros que venha conseguir gerar o lucro para a empresa na venda desses carros, tá? Só que o ecossistema ainda, né, energético, né, de automóveis no mundo, ele ainda é petróleo. Existem vários projetos de leis aí que, a partir do ano de 2030, não sei se no Brasil esse projeto de lei passou. Eu li que havia, né, que eles não vão aceitar mais fabricação de carros a partir de 2030. Então tem países na Europa que já aderiram isso e o Brasil ia aderir isso. Então é o seguinte, é a partir de 2030 que o mercado de carro elétrico vai ser aquecido de uma forma assim, né, devido à pressão dos governos. Vai ser proibido ter carro de petróleo, né, de gasolina, álcool, né, movido a energia por petróleo. Então assim, mas para alcançar a demanda que vai poder surgir, etc., né, tem muito caminho pela frente, mas o povo está precificando aí a coisa louca. Inclusive eu acabei de ler um artigo muito interessante aqui, eu até vou compartilhar aqui no canal do Telegram, esse artigo desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é um dos maiores gestores do mundo, o Seth Klarman. E ele tá nesse artigo aqui do Brasil Journal, ele está falando que ele até usa como é que fala? Um exemplo, né? Uma metáfora. Ele fala o seguinte, ó, como os sapos numa água quente que está lentamente fervendo, os investidores estão sendo condicionados a não reconhecer o perigo. Tá? E aí ele faz uma crítica a todos os incentivos aí, estímulos fiscais dos governos, né, que a impressão
de tanta moeda que está acontecendo, ela está sendo uma coisa tão monstruosa que isso está empurrando artificialmente os mercados e está tirando os riscos aí, né, dos modelos de gerenciamento de investimento dos grandes gestores. E o Seth Klarman fala que isso aí tem né, um limite, tá? Isso aí tem um limite. Então assim, o Joe Biden ganhou lá nos Estados Unidos, né, beleza, vai dar $2.000 para cada americano aí, por conta da pandemia, né, em benefícios, etc. Mas a coisa não tá boa. E aqui no Brasil, então vamos... peraí, eu já analisei, né? Analisei aqui, analisei Ibovespa e Ibovespa também. Isso que eu ia falar. Um dos motivos da queda também do Ibovespa, que você pode ver aqui no mercado americano, tá subindo muito pouco e muito lentamente. No Brasil, tá caindo forte. Uma das notícias que saiu é que os dois maiores candidatos à presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, eles já sinalizaram que não vão respeitar o teto de gastos, né? Porque eles são a favor aí de ter um novo auxílio emergencial, né, para os brasileiros. Então, por conta disso, né, o risco fiscal ele aumenta, ou seja, né, a dívida pública do governo federal ela vai aumentar muito, ela vai ultrapassar os limites que o próprio governo estabeleceu, né, dessa lei de responsabilidade fiscal, né, porque a lei de responsabilidade fiscal ela define o seguinte: o governo ele não pode gastar neste ano mais do que ele gastou em todo o ano passado. Isso é uma maneira de limitar os próprios gastos, né? Porque já que, né, o dinheiro público não tem dono, né? O governo vai lá e o que achar que deve, vai lá e começa a gastar. Então, estabeleceu essa lei, né, alguns anos atrás. Mas aí os novos aí parlamentares já estão falando que não vão respeitar por conta do auxílio emergencial. E aí o risco fiscal aumenta, o risco de calote do governo aumenta, porque, né, o governo, a dívida aí já vai ultrapassar 100% do PIB, né, e aí os investidores estrangeiros eles não vêm mesmo. Se tiver algum investimento estrangeiro no país, ele sai. Tá, ele sai. Aí uma das forças que fazem com que o Ibovespa caia é a saída de capital estrangeiro, né? Eles ficam comprados em contratos futuros, né? Ou em ETFs como o BOVA11. E aí eles vendem. Simplesmente sim, eles vão vendendo, nem que seja com prejuízo, mas não é porque a perspectiva aí para longo prazo para o país, né, ela não é boa, porque o desemprego está alto, né, a produção industrial está baixa, a questão tributária, né, a gestão tributária é péssima, que o Brasil é um país que mais tem impostos e tributos no mundo. Tem fábricas saindo do Brasil, como a Ford, por exemplo. Então, assim, como que vai aumentar a produção, a geração de riqueza no país? Não vai mesmo, não tem projeção para isso. Não tem expectativa para isso. Nenhum investidor, por exemplo, eu estava falando aqui do Elon Musk, né, do Tesla lá. Saiu, né, foi no ano passado, que ele marcou uma vinda no Brasil, não sei se é no sul, me parece, que ele ia olhar um terreno, que o governo federal queria fazer uma parceria para abrir, né, uma Tesla aqui no Brasil, uma fábrica de carros elétricos. Até agora nada. E você acha que com o nível aí de tributação que o Brasil tem, ele vai vir? A infraestrutura que é péssima, ele vai vir? Porque nos Estados Unidos ele montou, né, lá nos Estados Unidos tem por várias partes lá da Califórnia, até mesmo de outros estados, uma estrutura, né, em que os donos de carros elétricos eles podem parar em alguns locais e recarregar, né? Tem postos de recarga e é gratuito, eles não pagam nada. Então, assim, né, quando que no Brasil vai acontecer uma coisa dessa? Né? Então a coisa não é fácil, não é boa, né? Não é boa. Investir no Brasil assim, é cada vez mais difícil, tá? É cada vez mais difícil e o Brasil precisa de investimento. E é um paradoxo, né? O Brasil, para crescer, ele precisa de investimento. Mas a situação tá ruim. E quem tá liderando o país, os governantes, parlamentares, etc., não estão ajudando. Né? Um fato disso é lá no Manaus, lá, filhos de empresários estão passando na frente dos outros para poder tomar vacina. Então, assim,
né? Tudo desorganizado, é uma zona, sabe? Não tem organização nenhuma, não tem respeito pelo próximo, né? Os países todos do mundo, até a Índia, que adora vaca, né? Que tem um nível lá de desigualdade social, de nível de pobreza, quer dizer, né? Muito grande e etc. O povo respeita, né? Não tem nada disso, mas no Brasil não, o Brasil tem que ser diferente. Enfim, né, o ouro aí, ó, tá segurando na média de 20 períodos, né? O ouro, ele meio que os investidores, eles seguem muito os índices americanos, tá? Então, assim, os índices americanos, eles estão sendo empurrados com a barriga, né? Tá subindo muito pouco, mas ainda estão altistas, porque ainda estão acima da média de 20 períodos. E aí, os investidores mantêm o ouro abaixo da média de 20 períodos. Se SP500 cai forte, o ouro sobe forte, tá? Não é à toa que se você pegar ele aqui, ó, dentro desse range aqui, ó, ele está dentro de uma faixa de lateralização. O range aqui, ó, do ouro da região de 1.600 dólares até 1.900 dólares ele está aí, ó, há vários e vários meses, tá? Desde outubro, novembro do ano passado, ele está aí dentro dessa região, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Para você que não sabe ainda os fundamentos de análise técnica, de análise gráfica, né, não sabe ler ainda, interpretar os gráficos, né, ler as tendências, fazer projeção de Fibonacci, né, usar as médias móveis, o volume financeiro, como usar os stops e etc. Tem aqui o curso, meu curso de R$ 69,90 por R$ 22,90. Aproveita que tem mais aí 6 horas dentro dessa promoção aqui, ó, da Udemy, tá? Pode ver a nossa avaliação altíssima de 4.5. Se você não sabe nada, neca de catibiriba do mercado financeiro e quer aprender sobre renda fixa, renda variável, né, os produtos de renda fixa, debentures, CDBs, etc., e renda variável, fundos imobiliários, ações, etc., esse curso aqui é gratuito, né, também na Udemy, também vou deixar o link para disposição. E, né, o meu plano de assinatura, para você que quer aprender mais do que isso, eu tenho muito mais conteúdo do que esses dois cursos aqui dentro do plano de assinatura, tá? Na avaliação, na nota de 0 a 5, 5.0, a minha avaliação é 4.9. Então, assim, né, sinal é que quem comprou gostou, tá? Por apenas R$ 49,90 por mês, ok? Então, vou ficando por aqui, um abraço a todos e, se Deus quiser, até